gente, bora pro Rio de Janeiro? Igor Siqueira vai chegar de lá? Porque, na verdade, tô pensando aqui, não é nem no Rio de Janeiro, não era em BH. Porque o Galo passou do Flamengo, né, gente? Foi no sufoco, foi sofrido, perdeu... PVC tá rindo. O Luiz começa a falar das coisas de Liberado de BH. Aí eu começo a falar com sotaque. Aí começa a falar com sotaque. Começa a falar diferente. Então Vai tá. falar diferente. Tem alguma coisa contra o meu sotaque? Fica agarrado com esse sotaque de BH. Tá agarrado. Agarrado a gente fala muito. Ó, mas o Galo foi sofrido, e aí, foi Igor, bom demais? sufoco. É, Igor, bom demais? Tá joia, Igor? Tá joia? Você tá bem? Estou evitando pão de queijo hoje, hein? Não quero nem saber. Porque o Galo, né, gente, passou ali nos pênaltis, perdeu no tempo normal, é verdade. Aliás, a gente já tá vendo os lances da partida aí. Everton Ribeiro abriu o placar pro Flamengo num primeiro tempo em que só deu Mengão, hein? O Flamengo dominou mesmo, teve mais volume, mais qualidade, poderia ter feito 2, 3. A gente tá vendo aí o gol do... Eu falei Everton Ribeiro, eu tô louca? Everton Cebolinha. Cebolinha, gente, tô doida. Mas no segundo tempo, o Cuca conseguiu ajustar o time, o Galo melhorou, poderia ter empatado e foi para os pênaltis. E aí a gente já vai ver as penalidades. Já dei boa tarde para o Igor, mas como ele tirou um sarro aqui de mim, eu vou dar boa tarde para o PVC aqui de novo. PVC, esse jogo foi um jogo equilibrado para você? Foi uma classificação justa do Atlético, né? O que você acha? Eu acho que foi justa. Eu acho que foi muito justa. Eu acho que o Atlético soube... Você acha justo? Acho. Agora, falando sério, eu acho que o Atlético soube muito bem fazer esses jogos contra o Flamengo. Até o jogo do Campeonato Brasileiro em que perdeu, soube atuar contra esse Flamengo, que é um time mais forte, mais poderoso aí que o Galo. Eu acho que o Flamengo foi muito bem no primeiro tempo. Sim. 35 minutos muito bons. Podia ter feito 2-0. Depois o Atlético estabiliza. O Atlético segue fazendo a marcação contra o Flamengo, que é a marcação do Cuca. Ela não é uma marcação de encaixe. A melhor definição é essa. Ele encaixa dentro da zona e persegue. E faz perseguições individuais. E fez muito isso. Dessa vez com a Arana durante um pedaço grande do jogo. E no segundo tempo mais estável, mas sem tanta chance de empatar o jogo. Leva a decisão para os pênaltis. E aí o Everson é herói. De novo, o Everson é herói. Teve gente falando assim, não era para deixar o Wallace Young, até o moleque... É um bom debate. Mas assim a gente cansou de ver o Zico com 23 anos batendo pênalti, perdendo na final da Taça Guanabara 76, o Tita com 19 anos perdendo na final... É o Zico, né? Sim, o Tita não é. O Tita perdeu na final do Campeonato Carioca em 77. Mas não é só pela idade, é por todos... A gente vai falar sobre isso já já. Deixa eu voltar com o Igor aqui. Igor, meu amigo, boa tarde para você. Como é que está repercutindo essa eliminação do Flamengo aí no Rio de Janeiro? Que foi uma eliminação que veio com uma vitória no jogo de ontem, mas ainda assim, né, algumas críticas ao Felipe Luiz. Ele armou o time de uma forma diferente, deu muito certo no primeiro tempo, num segundo nem tanto. Mas como está o termômetro aí no Rio dessa queda do Flamengo? Agora de forma civilizada, boa tarde, Luísa, boa tarde, PVC, boa tarde, amigos do canal UOL. Sempre bom estar com vocês aqui. Essa eliminação do Flamengo, ela abre algumas discussões, assim, principalmente para a continuidade da temporada, porque ela vai remeter, e eu tenho sentido isso muito na torcida, vai remeter a 2019. A gente volta a esse ciclo, né? Tudo que acontece no Flamengo vai remeter a 2019. Por quê? Jorge Jesus, a gente sabe, veio aquele início de trabalho dele aqui, foi eliminado na Copa do Brasil, e isso abriu um caminho para a construção de um Flamengo avassalador, intenso, inesquecível, histórico, que ganhou Libertadores e Brasileirão. Felipe Luiz agora, como discípulo do Jorge Jesus, vive essa situação tal qual o chefe, né? E nessa mesma Copa do Brasil que ele foi alçado para ser o grande técnico que ele tem sido nessa temporada, ele ganhou o título no passado, lá com poucos jogos e tal, só que agora ele prova o lado contrário, dessa pressão que cresce por desempenho do Flamengo a partir de um tropeço ou da eliminação na Copa do Brasil. Então, a torcida está instigando, né, o time assim, de uma forma mais intensa depois dessa eliminação, para ver, beleza, Copa do Brasil realmente são os atuais campeões, né? Ia gerar um cansaço aí no calendário. Agora vocês podem concentrar para vencer o Brasileirão e para vencer a Libertadores. Então, a cobrança do Felipe é nesse sentido, né? Do quanto ele vai conseguir de fato, com esse espacinho maior no calendário, fazer com que o Flamengo desempenhe ainda mais e melhor, considerando também os problemas pós-Mundial de Clubes. Ele desmente, ele nega que seja obrigação ganhar tudo que resta na temporada. Contraria a tese de que o Flamengo está ruim, mal, depois do Mundial de Clubes, mas o fato é
que as vitórias recentes foram placares apertados quando elas aconteceram. 1-0, 2-1, o Flamengo está com uma dificuldade de abrir placares mais elásticos, e isso foi o preço pago diante do Atlético Mineiro. Fica sempre ali numa margem muito apertada e qualquer erro, como foi o erro da saída de bola no jogo de ida do Léo Pereira, o time acaba pagando. E agora vai ser essa dinâmica de entender como é que esse time vai reagir no Brasileiro e na Libertadores, já tem Internacional pela frente na próxima semana, para conseguir ser um Flamengo com um calendário um pouquinho mais frouxo, um Flamengo que seja mais avassalador, que corresponda nessas competições que, de fato, a diretoria estava ali, vai ser prioridade, mas a gente quer ganhar a Copa do Brasil também, mas agora vão ter que ser a prioridade, inegavelmente, para ver se esse time vai conseguir desempenhar sobre a tutela do Filipe Luís, que admite as cobranças, diz que sabe absorver as cobranças, e se o time joga mal, a responsabilidade é dele. Eu estou citando o que ele disse na coletiva ontem. Então, Filipe Luís, que no sábado vai fazer 40 anos de idade, já tem aí um presente para dar para si mesmo e para a sua torcida, uma vitória que seja mais convincente diante do Mirassol para iniciar uma caminhada mais consistente. Olha que nós estamos falando do líder do Brasileirão, mas uma forma de performance, de gols e de um combo mais consistente nesse Flamengo, que agora não tem a Copa do Brasil mais no calendário. Para o torcedor flamenguista, é claro que a eliminação é muito frustrante, né? Você ser eliminado, você cair, perder é sempre muito ruim. Mas do ponto de vista do desempenho, PVC, é o que eu queria te ouvir. Porque o Flamengo ele vinha sendo criticado por apresentar resultados, mas não ter um desempenho à altura do que a torcida espera. Né? Um time que tinha muitas vezes muita posse de bola, mas tinha dificuldade para criar, para ser efetivo, para fazer o gol, enfim. Por esse ponto de vista, houve uma evolução no jogo de ontem? E eu acho que eu estou ficando careta, porque eu ainda acho que... Você é muito modernete, PVC. Ainda acho que no futebol você vai ganhar, empatar e perder. Quando a gente ouve essa frase do Igor, que é uma frase que o Igor está repetindo, porque vem da cidade, o Igor está ouvindo a cidade, o Igor está ouvindo a torcida, o Igor está ouvindo o barulho. Aí você fala, bom, o Flamengo está ganhando de 1-0. Tem milhões de times grandes na história do futebol, que era o time do 1-0. Eu brincava com o Fernando Calazans, nosso mestre, esse eterno colunista do Globo, que o futebol feio não nasceu semana passada. O Fluminense do Tim, que é o maior técnico para uma geração enorme, o Fluminense campeão carioca de 64 era o time do 1-0. O Flamengo pode ser muito mais que o time do 1-0, mas nós estamos falando de que ganhou de 1-0 de qual adversário? Quando você fala, nossa, ganhou de 1-0 só do Atlético Mineiro. Mas empatou com o Ceará. Ou o Palmeiras empatou com o Vitória. Ou o São Paulo perdeu do Atlético Paranaense de 1-0 em Curitiba. Tem embutido um menosprezo ao nome do adversário. O Flamengo ganhou o jogo e perdeu nos pênaltis para o adversário, que é o Atlético Mineiro. O Clube Atlético Mineiro. Atlético só tem um. Os outros é que tem complementos. Mas o nome do clube inteiro é Clube Atlético Mineiro. Cara, não é pouco. Tem um processo que está acontecendo com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Corinthians, que ganhou ontem, com o Atlético Paranaense menos, que ganhou ontem, com o Cruzeiro, que é o fenômeno dos 11 jogos em 33 dias. Nenhum time está regular. O Cruzeiro assumiu a liderança ganhando incrivelmente o jogo do sábado, do domingo, contra o Botafogo no Rio de Janeiro. E o jogo anterior foi uma derrota para o Ceará, que é o Ceará, um clube importante. No Mineirão. O Flamengo está oscilando. O Flamengo está oscilando. O torcedor do Flamengo, de um modo geral, não quer que oscile. Mas ele vai oscilar. Enquanto ele fizer 11 jogos em 33 dias, ele vai oscilar. Aí ele vai parar. É bom, então, ter caído na Copa do Brasil? Não, não é bom. Agora ele tem que perder a oscilação contra o Mirassol e nos 2 jogos contra o Inter. Nem sempre o torcedor compreende isso, né? Que vai oscilar, quer ganhar o tempo inteiro. Estava até dando uma olhadinha no chat, muita gente chamando o Filipe Luís, estagiário, né? De uma forma, por ele ainda ser um técnico em formação, ainda está no início de sua trajetória como treinador. E nesse momento de oscilação, ainda mais depois de uma eliminação sofrida, né? Dar aquela baqueada, ter que se segurar. Ô Igor, o Flamengo vai ter que blindar o Filipe Luís de alguma forma?
Ou essa eliminação pode respingar de alguma forma no treinador? Não estou falando aqui de saída, né? Eu concordo totalmente com o PVC por esse ponto, que não faria o menor sentido. Mas vai ter que ter uma preocupação para dar uma protegida no Filipe Luís no momento de oscilação? Eu acho que não chega a ter esse nível de preocupação no sentido de, nossa, o técnico vai ser achincalhado, precisamos proteger ele. Acho que o Felipe é um cara muito consciente do lugar que ele está, muito consciente da torcida com a qual ele lida, afinal de contas, são muitos anos de convivência intensa por ali. Eu acho que ele tem demonstrado nas entrevistas, enfim, essa maturidade de saber que não se deve escutar necessariamente o que está falando em rede social, que o estádio é um termômetro é melhor do que abrir uma página de rede social, Twitter, Instagram, etc. Isso eu estou mencionando, fazendo uma referência ao que ele disse ontem na coletiva. Então, o Felipe sabe que o contato da Jus é até um pouco diferente dessa megalomania que a gente vê em timelines por aí. Eu acho que o trabalho ainda continua com muito respaldo, muito respeito ao que o Felipe é capaz de trazer, da forma com a qual ele, mesmo nesse início de carreira, já conseguiu implementar no time as ideias dele, porque no fundo as ideias de jogo, assim, na teoria, né, continua sendo a proposta do estilo de jogo que o Flamengo quer, de ser ofensivo, de ser pressionante. A mensagem que ele dá ao optar por esse quarteto de ontem, no primeiro tempo que o Flamengo fez, vai muito ao encontro do que o torcedor quer, do que a diretoria quer também para esse time. Então, o Galo reagiu no segundo tempo porque conseguiu travar, né, esse ímpeto do Flamengo, que se saiu muito bem, teve chance de fazer mais gols. Eu acho que, não sei se o PVC chegou a mencionar que o Galo teve pouca chance, no segundo tempo, não sei se eu me equivoquei aqui na linha de raciocínio, mas eu acho que o Galo teve mais perto de fazer gol no segundo do que no primeiro, por Sim. exemplo. Teve uma bola na trave do Scarpa e tal, porque o Flamengo se descaracterizou quando ele precisou recorrer a Saúl e a Arrascaeta, ele se descaracterizou da ideia inicial, né? Também teve a baixa física do Cebolinha no segundo tempo e tal, mas a ideia com o quarteto estava muito interessante para o que o Felipe queria para essa proposta de jogo. Então, não vejo um risco ao modelo, apesar da eliminação, não vejo um risco ao treinador, ao trabalho em si. Hoje caminha mais para uma renovação dele ao final do ano do que uma divisão de caminhos aí de trabalho, né? Vamos dizer assim, você vai para lá que eu vou para cá. Então, o momento do Felipe ainda é positivo, né, no saldo como um todo, e não dá para a gente falar diferente de quem lidera o Campeonato Brasileiro. Sempre voltando a essa tecla. Mas é que o torcedor ele perde, e é um perigo para a gente que faz essas análises também, né, de não tirar o pé do chão, por conta do volume financeiro, das contratações, do mercado que o Flamengo faz. Então, você tem um Samuel Lino a 22 milhões de euros e o cara no primeiro jogo, no jogo mais importante que tem pela frente, o cara perde o pênalti. Óbvio que perder pênalti é normal no futebol e tal, mas isso já gera. Pô, a gente investe essa grana toda, os caras não conseguem entregar e tal. Então, vai disso também essa frustração. Você estava mencionando o luto do Palmeiras, né? Depois de perder pro Corinthians. A parte do luto do Flamengo, acho que tem todos esses componentes que ajudam a trazer esse humor mais azedo para essa derrota de imediato. Mas eu te garanto que se a gente chegar no final do ano e falar para os caras, olha só, vamos ganhar o Brasileiro aqui, perdemos a Copa do Brasil, vai ter gente que vai achar legal, vai achar maneiro. A Copa do Brasil sempre foi aquela válvula de escape no final de temporada que compensava anos não tão legais assim. Foi o caso do ano passado. E agora não tem a Copa do Brasil, então o Flamengo vai poder se concentrar, e a expectativa da torcida é que se concentre com um bom desempenho na Libertadores e no Brasileirão. Mas o próprio Felipe ressaltou e fez a questão de colocar. Resultado a gente não controla, o que a gente tem a obrigação é de se entregar ao máximo possível para o Flamengo, enfim, tentar jogar bem. Isso que ele está tentando fazer agora, mas reiterando, não vejo uma pressão para uma saída, uma mudança de ares e rumos no Flamengo nesse momento. Você já teve estagiário na sua redação? Sim. Já? Você chamava ele de estagiário? Ei, estagiário? Não. Não? Já ouvi pessoas falarem isso de forma para provocar, de forma pejorativa. Não aqui nessa redação, tá, gente? Você já foi estagiária? Já fui estagiária. Eu nunca fui estagiário, porque na época de faculdade não tinha estágio. Se alguém chegasse para vocês e dissesse, ô estagiária, você ia achar legal? Não, seria de forma pejorativa. O Filipe Luís é o técnico que ganhou o título com o menor número de partidas na história do Flamengo. É isso que ele é. É o técnico campeão que precisou do menor número de jogos para ser campeão pelo Flamengo. Sim, isso diz muito, né? A gente estava vendo ali as imagens dos pênaltis, podemos voltar ali? Tivemos aí nessa partida o Everson como grande herói, porque ele pega um pênalti e ele consegue
fazer o dele, converter o pênalti decisivo, o último que foi o dele. Acho que a gente tem os melhores momentos, mas de repente a gente já consegue chegar um pouquinho para frente aí que a gente já vê as cobranças. Aí, ó. E aí, claro, né, um dos grandes personagens desse confronto foi o jovem Wallace Young, por conta do primeiro jogo, toda aquela provocação e tal, um entreveiro ali com o Hulk, com o Lianco. Ontem estava mais tranquilo, mas ainda assim, ainda teve assim, um pouco desse jogo, né, que começou muito antes de o árbitro apitar. O Lino perde o pênalti, o Everson pega, mas a batida do Wallace Young vai muito longe, né? Se fosse no Mineirão, a gente diria que tinha ido para a Lagoa da Pampulha. Como é na Arena MRV, está um pouco mais distante, mas ainda assim chegou perto. E aí levanta-se o debate, né? Foi lá no anel rodoviário. Não é perto da rodoviária? Não, foi no anel rodoviário. Foi no anel rodoviário, exato. É perto do anel rodoviário. E aí começa o debate, né? O garoto é provocador, então ele tem que aguentar também quando o provocam. Chegou o Lianco e falou que a mãe dele chora, aquelas coisas, né? Foi uma declaração que o Lianco deu. E o Felipe Luiz falou sobre ele também, e o próprio Wallace Young se desculpou com a torcida do Flamengo depois que ele perde o pênalti. A gente tem aí o Wallace Young pedindo desculpas à torcida do Flamengo depois dessa derrota? Aí, ó, tá aí, ó. Então ele fala: a vida me ensinou a dar a volta por cima, ver que após a tempestade o sol brilha, que a dor não dura para sempre, é só acreditar. Peço desculpas à nação e farei de tudo para dar a alegria que vocês merecem. Ele postou aí. Felipe Luiz falou sobre o jogador. Vamos ouvir o técnico do Flamengo. Primeiro que ele é um jogador que tem muita personalidade, não se esconde, não se acanha para ninguém. E por mais que ele tenha agora sido o foco das atenções, Lianco não é santo, o goleiro Everson não é santo, o Hulk, todos eles provocam e também entram nessas coisas de jogo, de alto nível, de alto rendimento, ninguém quer perder e é absolutamente normal. Normal, o importante, como eu falei, que não tenha violência, que não passe disso, dos dois querendo ganhar. E o Atlético Mineiro venceu nos pênaltis, né? O Wallace fez uma grande partida, fez tudo o que estava no plano de jogo, incomodou muito a defesa, criou muito espaço, gerou chances e tem personalidade para ir bater o pênalti com 19, 20 anos. Então isso demonstra a personalidade que ele tem e o futuro que ele tem pela frente. Para você, não foi um erro a escolha de Wallace Young bater o pênalti? Não, eu acho que talvez tenha sido um erro ele bater o último. Eu acho que tem esse ponto também, que é relevante. Talvez tenha sido um erro ele bater o último. Eu fui olhar o Tita de propósito, porque as pessoas falam, mas era Campeonato Carioca. Em 77, o Campeonato Carioca era muito importante. Tanto que a história da formação do time campeão do mundo passa por uma reunião no Barril 2001, logo depois do jogo, Barril 2000 em Ipanema, que as pessoas passavam e olhavam os jogadores do Flamengo lá dentro tomando chopp e falavam assim, o que é isso? Os caras vieram comemorar depois de perder o campeonato? E você conversa com o Maestro Júnior hoje e ele fala, não, nós vamos lavar roupa suja. Vamos lavar roupa suja e ali começou a trajetória de um monte de títulos. E foi o Tita que bateu o penúltimo pênalti. Tinha 19 anos e perdeu. É melhor que não aconteça. O Aníbal Moreno tem quantos anos? Agora 25. Eu não me lembro. 25. Tá. E a maior bobagem da noite foi qual? Do Aníbal. Do Aníbal. E é um jogador experiente. Ele perdeu um pênalti. O Jandrei fez bobagem também, né? O Jandrei fez bobagem. O Rafael teve o lance. Eu não vejo. É o próximo assunto, PVC. Vamos. Não vejo a expulsão, mas assim. Cara, o jogador vai perder pênalti. Isso cria cicatriz. É isso que faz o jogador ficar maduro. Pra mim, foi um erro a escolha dele para bater o pênalti, especialmente sendo o último e decisivo. Acho que é um personagem, um jogador ainda jovem, não que seja só pela questão da idade, mas que estava muito no foco ali de uma confusão. Então, possivelmente, né, aquilo pode ter mexido com a cabeça dele. Acho que poderia ter sido poupado nesse momento por ele estar ali bem no foco de toda essa briga que teve do último jogo para cá. Igor, qual tem sido o entendimento aí no Rio sobre a escolha do Wallace Young e como é que está o comportamento do torcedor também, né? Ele veio para a rede social, se desculpou, né? Tem essa coisa, né? O cara que provoca vai acabar recebendo provocação também, claro, muito jovem ainda, com a personalidade aí em formação. Parece até que o Hulk e o Lianco são monges tibetanos, né? Ou monges franciscanos, sei lá qual vai ser a linha aí, dependendo da religião da galera que for puxar, né? Mas parece que estão uns caras super consagrados, que não falam besteira pra ninguém e tal, enfim. Acho que é do jogo, o Felipe falou também, concordo com ele, né? Os caras provocam, o Wallace vai provocar,
e quem se garante em campo vai resolver. Para um lado ou para o outro ia dar alguma coisa ali. Ou o Lianco ia sair esculachado dentro de casa pelo Wallace Ian, ou o Wallace Ian ia se dar mal, calhou de ser o moleque nessa dinâmica dos pênaltis aí. Ele que bateu o pênalti muito mal, mas fez um jogo, uma ótima partida, né? Nos 90 minutos aí, enfim, outros jogos já vinha muito bem. E até por isso o Felipe escolheu para ser titular nesse jogo. Para mim, assim, o problema maior não é o Wallace perder o pênalti, porque ele é um garoto ainda, né? Tá aprendendo. Para mim, maior é o Samuel Lino, que chega com esse peso todo e não conseguiu fazer o dele. Então, se fosse colocar em níveis de responsabilidade, o momento ali, se o Samuel Lino tivesse convertido dele, a situação seria muito diferente. Então, acho que apontar o dedo pro Wallace nessa responsabilidade, ou para quem colocou ali, eu vejo o problema maior, né? No jogador que chegou como maior contratação da história do Flamengo, não ter correspondido no momento em que foi exigido, foi demandado para ele. Então, sobre o Wallace dentro do clube, a tentativa é de que a visão, né? Que o garoto é um garoto muito bom, ele faz essas situações dentro de campo, mas o convívio com ele é muito legal, que ele treinou pênalti sim, que ele bateu, teve personalidade. Então, não tentam vilanizar o Wallace nessa situação. Ele que recebeu um aumento recentemente é visto como uma das principais joias do Flamengo nessa geração atual. Trabalhou com o Felipe desde a base, enfim, é um cara que é muito conhecido do treinador e sabe usar muito bem o Wallace, e por isso que tem apostado tanto nele em campo. Então, não vejo que o garoto vá se queimar agora por conta desse erro. Vejo a torcida querendo que mais gente da base se consolide, como ele tem se consolidado aos poucos, porque é aquela premissa do craque Flamengo faz em casa, né? Por mais que o time esteja milionário, bilionário por fazer contratações de porte, a relação quando nasce alguém do ninho ali, ela é diferente, mais visceral, mais profunda, assim. Então, a torcida sempre gosta de cultivar os seus craques, os seus garotos, para que eles cresçam e se desenvolvam dentro do time principal. Então, o que você falou de proteção ao Felipe, eu acho que a proteção está mais direcionada ao Wallace, para protegê-lo nesse momento, para entender que essa situação faz parte do jogo, para que ele volte com a cabeça boa para os próximos desafios pela frente. Então, acho que, para resumir a situação do Wallace, é mais ou menos essa. Uma proteção a esse garoto, que ainda tem uma projeção de crescimento muito grande dentro do time. Se seria o quarto, se seria o quinto, ou se não bateria, só lembrar que o Léo Pereira, por exemplo, é batedor, ele tinha tomado uma pancada forte no tornozelo ali do Hulk, não sei se estava em melhores condições ali para esse momento do final do jogo. Poderia ser o Léo Ortiz, não sei, a gente não tem informação como é o desempenho dele nos treinamentos, mas o que eu tenho de informação é que o Wallace treina bem, então por isso também, com personalidade, entrou nessa lista inicial de 5 batedores aí do Flamengo. O Aníbal tem 26. Tá, boa. Tô contigo, Igor. Não acho que ele tem que ser vilanizado de forma alguma, nem considerado culpado, nada disso. Acho que poderia ter sido evitado essa situação. Acho que ele poderia ter sido preservado ali na hora dos pênaltis. Não é nada de caça às bruxas, pelo contrário, é uma grande joia que o Flamengo tem mais que investir nesse garoto mesmo. PVC, pra gente encerrar rapidinho, pra gente ir pro break, porque ainda tem São Paulo, tem Fluminense, tem Botafogo, tem coisa demais pra gente falar. Mas pelo lado do Galo, né? O que essa vitória representa? Um clube em crise financeira, e que isso afetou o campo, né, nos últimos tempos, nas últimas semanas, na verdade. Os jogadores bravos, um brigando com o outro, inclusive, a torcida chateada. E a gente vê nesse momento, parece que de uma união, né? Depois dessa crise, o Cuca ali conseguindo juntar esses cacos de um time que não vinha apresentando bons desempenhos e agora talvez possa estar encaixando aí. E até uma relação maior com a torcida, né? A torcida estava muito calejada do ano passado, da derrota para o Flamengo na Copa do Brasil, que foi muito dolorida. A perda da Libertadores também para o Botafogo, da forma que foi. Talvez seja um novo momento aí do Galo. Você me quebrou com essa pergunta. Por quê? Porque se fosse campeão brasileiro, eu diria, representou 3 pontos. Mas como não é campeonato brasileiro? Representou, falei, 4 milhões e pouco, PVC, que foi a vaga de próxima fase. Boa, Igor, muito boa. Pronto. Tchau, vou encerrar. Eu acho o seguinte, depois daquele episódio, teve uma unidade das reuniões da diretoria dentro da Cidade do Galo, das reuniões entre os jogadores, zerou. Então, o Atlético começou a caminhar a partir dali. Teve uma palavra clichê, uma refundação do trabalho. O time renasceu ali. Não que um time renasceu para ser campeão brasileiro, da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, não se trata disso. Mas o time se estruturou.
Ele está mais forte, ele está mais coeso. E outra coisa que é engraçado, como a tragédia às vezes faz coisas positivas. O time sentiu muito a história da morte do Cuca, do irmão do Cuca. Então juntou um pouco mais. Não é isso que vai fazer. Assim como uma guerra de vestiário não faz um time ser perdedor, necessariamente, uma crise interna que faz amadurecer o ambiente não vai fazer ele ser vencedor necessariamente. Mas teve unidade a partir dos 2 episódios. Boa, boa. Vamos seguir acompanhando o Galo na Copa do Brasil, hein, minha gente? Igor, beijo pra você. Obrigada, viu, querido? Bom trabalho por aí. Valeu, amanhã, falando em Atlético Mineiro, estarei finalmente no desfecho do caso Dudu, tá? No STJD, julgamento daquela história da Leila, tem o anúncio do veredito, então teremos novidades. Terça-feira, óbvio, sorteio das quartas de final da Copa do Brasil direto da CBF. Um abraço É a isso, todos, hein? valeu, Luiz. Na PVC, terça-feira claro. saberemos os confrontos das quartas de final.